Olá, tudo bem? Eu espero que realmente você esteja bem. Estamos aqui na nossa quarentena e continuamos falando um pouquinho sobre sofrimento, porque é algo que toca a vida da gente, toca a vida de todos nós. Por isso eu quero bater um papo com você sobre o que esse sofrimento pode gerar na vida da gente, o que essa luta toda, esse movimento todo que nós estamos vivendo pode fazer acontecer na vida da gente. Quero ler com você Jó, capítulo 42, alguns versículos do livro de Jó, que diz o seguinte, versículo 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Versículo 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Essas são as palavras de Jó, que passa por uma das mais turbulentas histórias descritas no texto bíblico, né? Alguém que literalmente sofreu. Quando a gente pensa em sofrimento, frequentemente a gente lembra de Jó. E eu quis trazer esses versículos aqui para você perceber, para nós percebermos juntos, que Jó sai melhor daquela situação na sua relação com Deus do que quando ele inicia aquela situação. Ou seja, o sofrimento aproxima Jó de Deus, a ponto dele dizer uma das frases que nós mais utilizamos quando nos referimos a Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Música do Adhemar de Campos, com essa temática é linda, né? Ou seja, antes eu não tinha experiência, não tinha conhecimento, antes desse sofrimento eu te enxergava de um jeito, eu me relacionava com Deus de um jeito, mas agora não é só uma história, não é só a fé de alguém, o testemunho de alguém, a experiência de alguém, é a minha experiência, é a minha fé com Deus, é a minha relação com Deus. Eu pensei sobre a nossa conversa, que se há uma coisa que não pode acontecer diante do que nós estamos vivendo é sairmos dessa situação do mesmo jeito que nós entramos. Eu tenho falado aqui nas minhas conversas com a Ana, com os meus filhos, que muita coisa vai mudar. A relação das pessoas vai mudar, a importância que a gente dá às relações vai mudar, a nossa relação com a tecnologia vai mudar, já que a gente está dependendo cada vez mais dela nesse momento. Muita coisa vai mudar, mas eu espero que para você e para mim, para aquele que crê em Deus, aquele que é cristão, que nós saiamos dessa situação melhores na nossa relação com Deus. C.S. Lewis, que é um grande teólogo, de quem eu indico leia tudo o que você puder, disse assim: na prosperidade, Deus sussurra em nossos ouvidos, mas na adversidade, Ele grita. Olha que coisa interessante, Deus grita na hora do sofrimento, Deus grita na hora da adversidade. O sofrimento, a adversidade, a crise é um teste, é um bom teste a respeito da nossa ligação com Deus, da nossa relação com Deus. É claro que diante das dificuldades a gente pode ficar melhor ou pior, sem dúvida nenhuma. A gente pode melhorar a nossa relação com Deus ou piorar. Tem gente que na hora do sofrimento entra em crise, murmura, desqualifica aquilo que Deus já fez na sua história e é levado pelas circunstâncias, coisa que a gente percebe e que acontece muito. Mas o ideal é que nós, cristãos, tenhamos a nossa relação com Deus aprimorada, porque ela serve para uma avaliação. A crise, o sofrimento, a angústia, o estresse servem para nós reavaliarmos a nossa relação com Deus, sem dúvida nenhuma. Avaliarmos como é que a gente tem se comportado diante dessa relação e qual o real valor da nossa relação com Deus. Quando nós estamos bem, amamos a Deus ou amamos aquilo que Ele nos dá? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer na hora da crise.
Quando eu estou bem, eu amo a Deus ou será que eu amo aquilo que Deus me dá, já que Deus é bom e me abençoa? Na verdade, a gente não sabe bem qual é a resposta para isso. Eu penso assim, a gente não sabe, porque na hora que a gente está bem, qual é a direção e o posicionamento do nosso coração? Eu acho que muitas vezes, muitos de nós, na hora que está tudo bem, a gente cumpre o nosso ritual religioso, a gente vai para a igreja, a gente ajuda o pobre, a gente faz uma oferta, a gente canta, vai numa reunião e cumprimos religiosamente as nossas tarefas e tudo bem, segue a vida porque Deus está me abençoando. Aliás, achamos que a nossa relação com Deus ela é avaliada pelo que temos e pelo que recebemos, pelo quanto somos abençoados. Eu já cheguei a ouvir coisas do tipo, a tua prosperidade vai falar para o mundo o quanto você é ligado a Deus. Isso não é verdade, não é? Somos ligados a Deus independente da nossa situação, independente do que estamos vivendo. As circunstâncias não devem ditar a nossa relação com Deus, mas elas ditam. E o sofrimento é um bom instrumento para a gente perceber isso. Deus grita no sofrimento, como se Deus estivesse gritando assim, a nossa relação, ela estava tão bem só porque você estava em prosperidade, você estava em saúde, você estava com a tua família bem, então é assim que a gente se relaciona, como se Deus estivesse dizendo isso. Eu acho que o sofrimento revela coisas a respeito da nossa fé, as falhas da nossa fé. Eu acho que o sofrimento revela muitas vezes a falsidade da nossa fé. Algo para a gente observar e tratar durante um período como esse. Eu acho que é um tempo bom para a gente avaliar nossos momentos de oração. Você está em quarentena, sem dúvida nenhuma você tem mais tempo. Muita gente tem dito para mim, estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu estava presencial lá no escritório. Ok. Outros, inclusive, não podem fazer quarentena. Ok, dependemos de você e do teu trabalho, comércio, profissionais de saúde, como a gente sabe, transporte, o pessoal está trabalhando, ok. Mas você que tem mais tempo nesse momento, verifique a tua prática de oração. Se esforce em falar com Deus, se esforce em procurar a Deus, se esforce em ler a Bíblia, se esforce em avaliar como você tem lidado com essa dificuldade e o quanto ela pode ser instrumento para você estar mais perto de Deus. Que não seja um tempo de desperdício, que não seja um tempo de deixarmos de lado a nossa relação com Deus como crianças mimadas, que porque não ganham o que querem, acham que os pais não as amam. É assim que funciona, né? Muitas vezes a gente se comporta do mesmo jeito. Meu conselho diante daquilo que a gente percebe aqui no texto bíblico é: avalie a tua relação com Deus e se aproxime dele, porque Deus é melhor do que qualquer coisa que você possa ter. Foi essa a conclusão que Jó chegou. Ele percebeu que mesmo perdendo tudo, ele tinha Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, eu estava bem, não tinha sofrimento, mas era só de ouvir falar. Quando veio o sofrimento, que eu perdi tudo, eu te conheci pessoalmente, meus olhos te viram. E eu estou muito melhor agora, mesmo não tendo, mesmo sofrendo, mesmo perdendo, mesmo deixando de ter, do que quando tinha. Porque agora o mais importante eu tenho, que é Deus. Que a gente saia dessa crise com o mais importante, que é Deus. Deus te abençoe. Valeu.